Olá pessoal, estamos chegando aqui mais uma vez, aqui o ministro Ricardo, com mais um programa Palavra e Poder. Lembrando a todos vocês que esse programa é patrocinado pela Igreja Moriá. Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé e a FM 100.1. Estamos aqui para levar vida até você. Estamos aqui para anunciar as boas novas a você. Talvez você esteja no seu trabalho ou esteja se arrumando para sair para trabalhar. Não importa de onde você está nos ouvindo. Talvez esteja no trânsito, no carro. Estamos aqui, vamos levar essa palavra para você. Talvez você esteja num caminhão, na estrada, ou seja você motorista de aplicativo. Da onde você estiver nos ouvindo, você está bem sintonizado. Você está aqui com a gente no programa Palavra e Poder. Por que Palavra e Poder? Porque nós vamos passar para você a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a história de Gideão, um homem que mudou a história de uma nação, um homem que mudou a história de todo um povo, não só da família dele, mas sim de uma nação inteira. Amém? Nós temos aqui o nosso endereço, caso você precise anotar, anote, para não esquecer e não ficar nada perdido. Nós estamos ali na rua Platina, número 121, Platina 121, Jardim Santa Cruz. Se você quiser fazer uma visita para nós, nós estamos ali na segunda, às 19 horas da noite. Estamos também na quarta, pelas 9 da manhã, em 2 cultos poderosos, 9 da manhã e às 19h30. E também no domingo, são 2 cultos no domingo, um às 9 da manhã e o outro à noite às 19 horas, onde a Igreja Moriá se encontra de portas abertas para todos vocês. Amém? Se você quiser anotar os nossos endereços das redes sociais, Instagram é @Igreja Moriá RP. Temos no YouTube a mesma forma, o mesmo endereço, @Igreja Moriá RP. E o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, queira enviar um pedido, queira marcar um atendimento, queira nos fazer uma visita, nós estamos no 16, DDD 16, 99162 8590. Esses são os nossos endereços, onde você pode estar vendo o trabalho da Igreja Moriá. E agora, a gente indo para a palavra de Deus, antes eu quero que você prepare um copo com água. Eu já preparei o meu aqui, porque no final do programa nós iremos fazer uma oração e vamos apresentar essa água a Deus. E a gente crê que através do poder de Deus nessa água, ele vai alcançar você. Amém? A palavra de Deus, lá no livro de Juízes, capítulo 6. Capítulo 6 diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punha-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Veja só, meu amigo, talvez você esteja nos ouvindo e você analisa a sua vida fala muito como diz essa passagem. A sua vida condiz, como diz a história desse povo. A gente vê aqui, a Bíblia é bem clara, falando que
aquele povo, o povo de Israel, eles plantavam e na hora de colher, os inimigos vinham e colhiam no seu lugar. Ou seja, eles trabalhavam, eles semeavam, eles lutavam, sacrificavam por aquilo, mas na hora de tomar o que era deles, na hora de colher o que era por direito deles, eles não conseguiam, porque os inimigos viam e colhiam, saqueavam eles. E fora tudo aquilo que era plantado, levavam também os bois, os jumentos, os animais. Ou seja, aquele povo virou escravo, refém dessa situação dos seus inimigos. E às vezes você vive hoje numa situação semelhante. Você olha a sua vida, você, no quesito, por exemplo, da sua família, você tem tido problema com um determinado filho ou filha, e você diz, poxa, mas eu fiz de tudo. Eu paguei, eu dei boa educação, eu fui um pai, uma mãe presente, eu paguei bons estudos, boas escolas para o meu filho. E por que que o meu filho se encontra numa situação dessa? Na hora que o seu filho virou um adolescente ou um adulto e você achava que agora não teria mais problemas, você vem se desentendendo com seu filho, tendo problema com seu filho. Ou talvez no seu casamento. Você diz assim, poxa, eu faço de tudo, você é marido, eu trabalho, saio de casa para o meu trabalho, do meu trabalho volto para casa, procuro fazer o que é certo e não estou me entendendo com a minha esposa. Estou vivendo um momento de crise no meu casamento. Talvez você, mulher, se encontra numa situação que você sempre deu o seu melhor, cuidou da casa, cuidou do filho, cuidou do seu marido, e agora você encontra-se numa situação com o seu casamento em crise, com o seu casamento com desconfianças, com brigas constantes dentro de casa, e você não entende o porquê. Você olha para dentro de você e acha que não é justo, porque você sempre deu o seu melhor. Assim era esse povo sempre fez a parte dele. Você veja que a gente fazer o nosso melhor, a gente dar o nosso melhor, nem sempre resolve a situação. Não é garantia que vamos receber o melhor quando se trata da gente lutar sozinho, com a força do nosso braço. A Bíblia fala aqui que o povo de Israel fez o que era mal diante de Deus. Ou seja, eles não estavam andando em obediência à palavra de Deus. E talvez você olhe para dentro de você e você diz assim, poxa, eu fiz de tudo, mas talvez está faltando, meu amigo, minha amiga, a bênção de Deus. Talvez está faltando a orientação de Deus. Coisas que somente a palavra de Deus vai te trazer essa orientação, essa direção. Há quem diga que o problema esteja na vida financeira. A pessoa trabalha 30 dias, 8, 10, 12 horas por dia, 15 horas por dia, e às vezes ela não consegue pôr a vida dela andar, ela não consegue ver um progresso na vida dela. Ela se sente com a vida amarrada, ela se sente com a vida presa, uma hora está devendo cartão, outra hora é dívidas no banco. Meu amigo, às vezes você diz assim, olha, não é falta de trabalho, mas eu trabalho e não sobra dinheiro, eu não tenho paz, eu não vejo o fruto do meu trabalho. O que fazer numa situação dessa? Se você parar um pouquinho e pensar, não é isso que acontecia com eles? Eles trabalhavam, quando chegavam a hora de ver o resultado do fruto do seu trabalho, eles não viam. Eles não viam. Aquele lucro, aquele fruto era retirado, ceifado da mão deles. E você, talvez hoje, vive da mesma forma. Você não entende porque você trabalha tanto e não vê. Você dá um passo para frente, 2, 3 passos para trás. E o tempo está passando, a vida está passando,
e você não consegue achar uma solução. E muitas das vezes, através das consequências, através das circunstâncias que a gente vive, a gente não entende determinadas situações que passam pela nossa vida. E por olhar, talvez, as nossas atitudes, a gente não entende e não aceita. Mas a pessoa não aceita porque ela acha que ela faz tudo, que ela já fez de tudo, que ela tentou de tudo. Mas, na verdade, falta o quê? Uma revolta dentro da pessoa. Gideão, no caso, ele não aceitou essa situação. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Os exemplos aqui citados, problema no casamento, problema com o filho, problema na vida financeira, talvez seja um problema de saúde. Eu não sei, meu amigo, o que está acontecendo com você, eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que você não pode aceitar uma situação dessa. Olha só o que diz a palavra de Deus que Gideão fez. Aqui no versículo 11. Ele analisando tudo isso, ele pegou, no capítulo 11 fala assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e Gideão, seu filho. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ou seja, naquele lugar, naquele povo, naquela nação, todos estavam escondidos dentro de cavernas, dentro de buracos, escondidos, com medo dos seus inimigos. Ou seja, eles viam todas as vezes aquela cena se repetir. Eles faziam a parte dele, os inimigos vinham, ceifava tudo que era deles, levavam tudo que era deles, e novamente eles tinham que começar do zero. Ou seja, Gideão, quantos homens, quantas mulheres estavam nessa situação? E Gideão fazia parte desse povo. Só que Gideão não aceitou isso. E essa é a grande diferença. Você veja que enquanto alguns estavam na caverna, Gideão, ele estava debaixo, diz aqui, ó, então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra. E diz aqui no 12, ó, no 11 mesmo, na continuação, e Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele sabia que ele tinha que sustentar a família dele. Ele sabia que ele não podia ficar parado. Gideão não aceitou essa situação. Então, eu não sei, a gente vai acompanhar a história de Gideão, essa mensagem, e vamos aprender com ela. Vamos tirar lições aqui dessa passagem. Porque eu não sei qual que é, meu amigo e minha amiga, a sua situação. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que você não pode aceitar mais isso na sua vida. Você não pode, talvez você disse que está sendo, como a gente citou, injustiçada no seu casamento, ou na vida financeira, ou na saúde, ou na vida familiar, com os filhos. Não importa o que seja. O que importa é que tem que partir de você, tem que partir de nós, dar um basta nessa situação difícil. Se a gente ficar olhando, se escondendo da situação, a gente não vai vencer. A gente não vai mudar esse quadro. Eu até anotei aqui, Deus quer trabalhar com a gente. Deus nos escolheu. Talvez você nem sabe por que você está ouvindo essa programação. Você talvez estava passando de estações e estações e achou essa programação e parou. Deus quer trabalhar com você, meu amigo. É Deus te alcançando. É Deus dando uma direção para você. Só que, como eu estou dizendo aqui, que a palavra de Deus diz, Gideão não aceitou aquela situação. Gideão, ele estava malhando o trigo. Ele não ficou escondido. Às vezes você, devido à situação que você está vivendo, você se encontra hoje com medo. Você tem medo para determinadas situações. Você
você vive com uma opressão, com uma depressão. Talvez você está dentro de um quarto, trancado. Você sabe que ao escurecer você se tranca num quarto e não tem mais vontade de sair, porque você não vê em você força para mudar essa situação no qual você está vivendo. Meu amigo, aqui está uma lição muito importante. Aquele povo, ele tinha um espírito entregue. Eles entregaram tudo que era deles para os inimigos. Eles, sabe aquela pessoa que fica assim, olha, tá ruim, mas se Deus quiser vai melhorar. Você fala para a pessoa assim, olha, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Deus é com você, se levanta. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, te garantindo. Mas a pessoa, ela responde para você, olha, tá na mão de Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso era esse povo. Esse povo estava com o espírito entregue, esperando. Mas Gideão não. Gideão não. Aí você diz, ministro, mas o que eu posso fazer para mudar essa situação? É o que Gideão fez. Gideão, ele saiu, mesmo ele sabendo com tudo que estava acontecendo, ele saiu. Ele foi malhar o trigo. Ele malhando o trigo escondido, porque os inimigos não podiam ver. Porque se os inimigos vissem, ele vinha e tomava tudo dele. Mas olha só o que aconteceu. No 12, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha só, olha como nada fica em oculto aos olhos de Deus. Gideão vivia, aquele povo vivia essa situação, mas Deus estava esperando a atitude de alguém. E a gente tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar diante das circunstâncias, diante dos problemas, das tribulações. Não importa o que seja, mas nós temos que se posicionar, porque Deus, ele nos escolheu. Deus, ele quer trabalhar conosco, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quem dá o primeiro passo somos nós. Somos nós que apertamos o start. Quando a gente dá um passo até Deus, Deus, ele vem correndo ao nosso encontro. Você veja que Gideão estava lá malhando trigo escondido. Isso fez o quê? Isso chamou a atenção de Deus. Haja vista que fala aqui, ó, que o anjo do Senhor estava ali de olho, ele sentou debaixo do carvalho e ficou vendo o que Gideão estava fazendo. Meu amigo, Deus sabe de toda a sua vida. Talvez você esteja aí pensando que você está sozinho. Você não está sozinho. Existem momentos que a gente passa determinadas situações que a gente acha que a gente está sozinho. As pessoas vêm, o mal vem na cabeça da gente através de pensamentos, dizendo que Deus não nos ouve, que Deus não nos escuta. Ele faz de tudo para manter a gente o quê? Ali, parado, estacionado, dentro daquela situação que estamos vivendo. Mas Deus, ele sabe de tudo, meu amigo. Deus tem visto o que você tem vivido. Deus tem visto o que você tem passado. Deus tem te assistido nas suas orações. Talvez você diz assim para mim, olha, eu conheço, ministro, eu conheço a palavra de Deus. Eu estou vivendo numa situação hoje dessa, por conhecer a palavra de Deus e não viver essa palavra. E quando nós conhecemos a palavra de Deus e não vivemos, não faz diferença. Deus não quer que sejamos apenas ouvinte da sua palavra, mas que sejamos o quê? Praticante. Porque, como nós estamos dizendo, Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de tudo que acontece. Deus tem te acompanhado em tudo. E foi o que aconteceu com Gideão. Quando o anjo falou para ele, diz assim no 12, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus é com você, meu amigo e minha amiga. Não importa de onde você está nos ouvindo, mas Deus é contigo.
E se Deus é contigo, se Deus está te alcançando nessa programação, é porque Ele quer tirar você de onde você está. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele está te alcançando porque Ele tem te visto, tem te acompanhado. E seja inteligente, use a sua cabeça. Deus, Ele é espírito. E Ele trabalha no nosso espírito. Não viva uma vida de emoção, uma vida dirigida pelo coração, não. Mas viva uma vida dirigida pela palavra de Deus, pela inteligência, pelo espírito, pelo pensamento. Foi o que Gideão fez. Foi o que Gideão fez. Olha só a resposta de Gideão para o anjo. No 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Vou dar uma paradinha aqui. Vou dar uma paradinha porque Gideão usou a cabeça. Gideão, ele sabia do poder de Deus. Ele já sabia tudo que Deus tinha feito na vida de Israel, no povo de Israel. Então ele pensou: meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio uma situação dessa? Seja inteligente, use a sua cabeça. Você confessa que você tem fé. Você sabe que você tem fé. Poxa, nós vivemos num país, o brasileiro é um povo de fé. Mas eu pergunto para você, aonde que você está direcionando a sua fé? Aonde é que você está direcionando a sua confiança? Porque Gideão, ele usou a cabeça. Porque como pode um Deus tão grande, um Deus poderoso, dizendo que era com ele, mas por que a vida dele estava daquele jeito? E eu pergunto para você, se você tem fé, se você conhece a palavra de Deus, por que você, quando olha para dentro de você, você se pergunta e vê sem saída? Você não consegue achar a saída para o que você está vivendo. Pese, meu amigo, aonde você tem usado a sua fé, para onde você tem direcionado a sua fé. Lembre-se, a fé funciona para onde a gente aponta. E a gente tem que apontar. Nós temos que apontar a fé em direção à palavra de Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Olha só o que diz aqui. Aí o anjo pegou e disse assim, quando ele disse: o que é feito das suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do midianita. Ou seja, esse é o problema. Esse é o problema. Gideão, ele foi inteligente, mas o problema é que às vezes a pessoa não resolve, não muda a mentalidade. O problema não é a situação que ela está vivendo. O momento não é o que ela está passando. O problema não é o que ela está passando. O problema é a cabeça dela. Ele fez uma pergunta inteligente. Poxa, o que foi feito das suas maravilhas, meu Deus? Ele não aceitou aquela situação. Não aceite o que você está vivendo, meu amigo. Não aceite essa enfermidade. Jesus já deu a vida na cruz para te curar. Ele já te curou, já comprou a sua cura. Não aceite o problema financeiro. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Não aceite o problema familiar. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que nos une, é Ele que nos dá a direção para que possamos agir de forma coerente com os nossos filhos, com os nossos pais e com o nosso cônjuge. Então, use a sua cabeça. Olhe aonde você está direcionando a sua fé. Direcione a sua fé na palavra de Deus. Olha o que diz aqui no 14, que a gente logo mais já vai fazer a oração. Prepare seu copo com água. No 14 diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse no 15 assim:
E ele disse: ai, Senhor meu, que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Ou seja, Deus gostou da resposta dele. Quando ele disse, Deus disse para ele o seguinte: vai nessa tua força. Ou seja, ele tinha sido curado por dentro. O problema interno dele tinha sido resolvido. O problema interno dele foi resolvido, ele usou a cabeça. Ele pensou: poxa, se Deus promete tanta coisa na palavra de Deus, a gente sabe de tantas maravilhas que foi feito no passado, por que a gente está vivendo essa situação? E quando ele teve essa conversa sincera com Deus, nós vamos falar disso daqui a pouco, que é o que importa, é a sinceridade diante de Deus. Quando ele teve essa conversa sincera, essa oração com Deus, esse diálogo com Deus, de imediato Deus disse para ele: vai nessa tua força e livre Israel. E o final dessa história, meu amigo, a gente já sabe, que foi Deus livrando todo aquele povo por conta da fé de um homem, por conta da fé de Gideão. Então, não se entregue, meu amigo, não se entregue, não se entregue. Se revolte contra essa situação que você está vivendo. Não aceite, não aceite. Há poder, o poder de Deus, o poder da palavra de Deus é que nos dá força para enfrentar. Ministro, como que eu faço? Se apegue com Deus, se apegue com Deus. Nós vamos deixar mais uma vez o endereço da nossa igreja, vamos deixar o endereço do YouTube, que você pode acompanhar as reuniões, o telefone do WhatsApp, que você pode deixar uma mensagem, e nós vamos orar e vamos consagrar água. E ao beber dessa água, você vai perceber que vai renovar as suas forças. Você vai perceber uma diferença nascendo dentro de você. É o reino de Deus, meu amigo e minha amiga, chegando até você. Amém? Repetindo o nosso endereço, nós estamos ali na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Temos também o Instagram, nosso Instagram é @igrejamoriarp, e no YouTube também, @igrejamoriarp. O nosso WhatsApp é o 16 99162 8590. Salve o nosso contato, deixe a sua mensagem. Se você precisar de um atendimento, se você precisar de informações, tem todos os nossos endereços. Amém? Mas dê ouvidos ao que chega até você neste momento. Vamos orar? Prepare seu copo com água. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor alcance a cada um dessa pessoa, aonde, meu Deus, chega essa programação, essa voz, que chegue a tua presença, Espírito Santo, que chegue a tua presença, o teu poder, e liberta, meu Pai, essa pessoa da tristeza, da angústia, da opressão, da depressão, do desespero. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito envolva essa pessoa no mais profundo do teu ser, no mais profundo do coração dela, meu Pai, e tire esse desassossego, e que a tua presença, que o teu Espírito preencha, meu Deus, com a tua alegria, com a tua força, com o teu poder. Que ela, meu Deus, encontre nessa oração, neste momento, força para se levantar, força, meu Deus, para se pôr de pé. Que ela encontre nessa oração, meu Deus, direção para seguir, meu Deus, numa nova rota. Que ela encontre nessa oração força, meu Deus, para confiar na tua palavra. Que o teu Espírito, meu Pai, seja com todos. Que haja, meu Deus, salvação na vida de todos. Meu Deus, visita o familiar por quem essa pessoa pede nesse momento.
Espírito Santo, que a tua presença, que o teu poder seja com todos. Sopra, Espírito Santo, a saúde, sopra a paz, sopra, meu Deus, a paz, a harmonia nesse lar que talvez, meu Deus, tem vivido cheio de intrigas, cheio de confusões. Que o Senhor, meu Deus, repreenda tudo isso neste momento e que a tua paz seja sobre esse lugar. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, meu Deus, ao Senhor, consagra essas águas. Coloca, meu Deus, nessa água o teu poder, as tuas virtudes. Meu Deus, que seja um remédio dos céus a essa pessoa que precisa de uma cura, que precisa, meu Deus, de libertação, que precisa de força. Que ao beber dessa água, meu Deus, que ela beba da tua presença, que ela beba de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Beba da água, meu amigo. Beba da água com toda a sua fé. Receba a sua cura, meu amigo. Receba a libertação. Receba força. E creia que Deus é contigo. Amém? Faça uma autoanálise. Examine-se você mesmo. Veja que através dessa programação, essa programação mexeu com o seu interior. Essa programação te levou vida. Essa programação te levou saúde, te levou esperança, porque é o reino de Deus alcançando você. Muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família abundantemente. Até mais, em nome do Senhor Jesus.